Oiê, Milene por aqui, do Autocompaixão, o Olhar Além. E até hoje falando por que esse nome, então, na verdade, ia ser só Autocompaixão. E aí, meio de bate-pronto, coloquei, acrescentei um Olhar Além. Mas depois pensando, eu acho que tem duas razões, né? Uma que é realmente poder falar de coisas além daquilo que normalmente a gente vê, só sobre autocompaixão. Então, acho que tem, né, uma infinidade de coisas que a gente não interpreta muito, que é do aspecto também compassivo, autocompassivo. Então, é abrir um pouco mais esse leque e, inclusive, para que a gente, né, saiba o quanto isso pode nos auxiliar em questões amplas. E outra que é sempre sobre o olhar, né? Então, um olhar além, porque a gente está sempre realmente indo um pouco além daquilo que a gente olha, né? Então, é sempre o olhar de novo, é sempre o movimento que é feito através desse olhar, né? Um movimento autônomo, né? Praticamente. Aqui muito parecido com a questão da física quântica, né? Tem muita relação, assim, né? Essa questão do observador, do olhar, onde as energias então se movimentam e aí então a matéria também se movimenta, se reorganiza. Isso é o que acontece também na terapia, né? Então a gente coloca o olhar sobre algumas questões e é esse olhar, né, que vai trabalhar. Não é muito sobre o que a gente vai efetivamente fazer ou não fazer, a princípio, né? A princípio é o olhar, é essa visão. Dito isso, vamos para o nosso tema aqui desse episódio, que é falar um pouquinho sobre as necessidades. Então, eu pincelei um pouquinho esse assunto no último episódio, onde eu falei sobre o conceito de Wu Wei. E aqui vamos falar um pouco mais, então. Então, assim, esse conceito de necessidades, né, que vem muito ali da comunicação não violenta, trazida pelo Marshall Rosenberg, faz parte dos trabalhos autocompassivos, onde a gente observa, dá nome para as nossas necessidades. Então, a gente tem, talvez, né, primeiro a gente localiza ali nossas necessidades individuais, e tem tabelas também para isso, então você pode até dar um Google aí, encontrar né, essa tabela, onde estão descritas a maioria das necessidades universais. Então, a partir disso, a gente vai reconhecer, né, a origem, a necessidade mais essencial, universal. E aí a gente é como se prosperasse um pouquinho, né? Porque a gente vai abrir um leque do que era uma coisa apenas. A gente vai encontrar talvez outras maneiras de atender a essa necessidade, de um modo prático até, né? E a gente vai tocar nisso. Então, né, dentro das práticas autocompassivas, né, quando a gente principalmente diz, né, dentro das frases, que eu seja próspera, que eu seja feliz, que eu seja X, Y, Z, né, o que for a tua necessidade. Então, quando você reconhece isso, né, aquilo que era um objeto externo, talvez, você toca nisso para você, como se você estivesse reverberando, tocando no mais íntimo teu, né, no teu ser, para que aquilo ecoe, né, para que aquilo te preencha através do teu próprio ser. Então, eu acho muito, muito bacana isso, né, quando a gente... E precisa reconhecer, né, então a gente precisa nomear, porque precisa fazer sentido pra gente. Então precisa tocar realmente nessa necessidade, né? Como se fosse um preenchimento dessa falta. E a partir disso, né, a gente se sente também aqui uma mudança pode ocorrer, né?
Então a gente pode se sentir diferente, as nossas moléculas aqui, nossas células também podem se mover, né? Se movimentar de forma diferente, como se a gente jogasse aquela pedrinha mesmo no lago, né? Que toca e reverbera e abre. Esse é o encontro das necessidades. Mas, contudo, porém, né, se a gente olhar de um modo muito, né, profundo, já lá, dando spoiler, já lá do aspecto último, assim, né, na verdade a gente não teria faltas, não teria, então, a necessidade das necessidades, né, dos desejos, enfim. Porque se a gente imagina que somos seres filhos, né, do Criador, do universo, enfim, de como você quiser chamar, nós somos esses seres completos, né? Então aqui por um olhar, né, de algumas filosofias, né, se a gente tiver nesse grau, né, a gente vai entender que nada falta, que tudo é preenchido e preenchido à sua maneira e tudo é suficiente, né? Que essa coisa da falta é ligada ao nosso medo, ao nosso ego e tudo mais. Então, acho que é importante a gente manter um pouquinho também dessa ideia, né, da não existência, da falta. Por outro lado, né, nós somos esses seres humanos que se vê sobre diversas carências, né? E acho que isso é o bonito da autocompaixão, exatamente, porque ela vai tocar esse lado humano através dos seus muitos meios hábeis, né? Vai tocar nessas faltas, nessas carências, e a gente também, né, dentro, então, descobrindo esses acessos, essas formas, a gente consegue dar esse quentinho, dar esse preenchimento, esse acolhimento. E tem uma outra forma também de preenchimento de necessidades, que é através das energias, né? Eu não vou entrar muito aqui nesse assunto, mas tem lá nos Poderes da Autocompaixão. Se você está chegando por aqui agora, dá uma olhadinha lá no autocompaixão.com.br ou dá uma olhadinha aqui no primeiro episódio que eu conto mais sobre. Tem um trabalho e a primeira semana desse trabalho são as práticas de autoconhecimento. Então, dentro delas eu abordo também sobre essa questão das necessidades, da gente reconhecê-las, nomeá-las, e falo também dessa questão da energia. Então, tudo é energia, né? Tudo faz parte, a alimentação, as cores, os cheiros, as nossas atividades, tudo é energia. E nós somos, né, essa energia, existe essa energia como elemento em nós. Então nós podemos acessar através de nós, podemos acessar também através do externo, né, fazendo esse equilíbrio de energias. Às vezes algo que nos falta, a gente está procurando pelo equilíbrio da energia, as qualidades dessa energia. Então, também tem esse caminho, né? Tem vários caminhos, né? Mas aqui, elencando aqui, então, esses, quando a gente sente como humanos as faltas. E, né, a gente precisa lembrar também que existe a falta, o vazio, como um elemento criado
criado pelo sistema, pelo capitalismo, né? Que tem esse lugar de vazio, de construção de vazio, né? Que traz também aí a questão dos desejos, das, né, necessidades, né, individuais, principalmente, fazendo com que a gente não reconheça as necessidades universais. Nem sequer isso, né? Quanto menos ao suprimento, né? A entender que a gente já é completo, nesse sentido, né, mais profundo. É isso, vou ficando por aqui. Pincelei sobre essa questão das necessidades. Espero que tenha gerado aí alguma reflexão para vocês. Até o próximo episódio.